Fala, torcida do Verdão, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo mais uma notícia agora aqui com Seleção Sport TV. Isaac e companhia dando a sua opinião aí sobre o confronto do Palmeiras que vai acontecer amanhã, Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, pelas oitavas. Vai ser um grande confronto, todo mundo sabe que quando joga Palmeiras e Corinthians, o confronto é pesado, não é fácil para nenhum dos lados. Porém, o Palmeiras tem um elenco excelente e o Corinthians não vem muito bem. O Palmeiras vem de uma sequência de 3 vitórias aí no Brasileiro e o Corinthians só empata ou perde. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu só peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações para você receber os nossos vídeos todos os dias e você vai ficar por dentro aqui de tudo que está acontecendo aqui no mundo do Palmeiras. É isso aí, bora pro conteúdo. Tem Corinthians e Palmeiras, a gente vai começar a mergulhar nos jogos de amanhã também. Esse é talvez, de todos os jogos dessa fase, é aquele que... O mais explosivo. É mais explosivo. Ó, temos um jogador com história no Palmeiras e um campeão brasileiro aqui no Corinthians. Eu exagero ao dizer, é o que eu penso desse jogo. Esse jogo, para mim, assim, é muito sobre o alívio de não perder. Eu acho que quem perde esse confronto tem um potencial muito grande de entrar em crise. Estou exagerando? Quem perder vai sair machucado? Não, óbvio, quem perder vai sair machucado. Mas uma derrota do Palmeiras, eu acho que vai doer mais no Palmeiras do que no Corinthians. Porque o Corinthians já está numa crise, né? Mas é a única competição que o Corinthians tem esse ano pensando em título. Então, mas é o que a gente estava falando. Mas é o que a gente estava falando com... Eu estava comentando com o Praz, né? Da gente falando dessa superioridade do Palmeiras, da fase melhor do Palmeiras, mas que hoje, dentro do Corinthians, no centro de treinamento, é esse o pensamento. É o jogo que pode mudar a gente de patamar, de trazer calmaria, de trazer expectativa, de trazer esperança. Como, aliás, foi no Paulista. Então isso iguala, cara. Iguala. Ganhar o Paulista quase que deu, assim, alvará para o Corinthians passar o vexame que passou nas Copas internacionais. Eu acho que numas oitavas agora, né? Eu acho que esse jogo nas oitavas é mais sensação de alívio para quem passa, porque não vai te garantir nada, tu vai estar nas quartas. Se tu perder nas quartas, é pressão de novo. Agora, o problema cai no colo de quem perder. Aí, esse que é o maior objetivo. Então, não é proporcional. A derrota leva o cara pro inferno, mas a vitória não leva pro céu. Não é mesmo peso. Porque depois tu vai... Se fosse, de repente, uma semifinal que vai para uma final, ok. Mas oitavas de final ainda, para quem passar, beleza, ganhou do maior rival, mas tu tá muito longe do título ainda. Agora, para quem perder... Eu acho que pro Corinthians dá uma estabilidade e foge um pouco dessas É que o Palmeiras crises ainda tem brasileiro e Copa do Brasil, né? Não, sim. Eu acho que por isso que eu tô falando, que de repente no Palmeiras nem... o Palmeiras vai doer, como dói sempre perder pro Corinthians e ao contrário, não é devastador. Corinthians perder pro Palmeiras, mas é isso, não é devastador. Agora, se o Corinthians perde... É devastador. É devastador. É devastador. E aí, malandro, isso sem porque dúvida. o Corinthians... é crise institucional, dentro de campo, é ídolo que vai ser xingado, pedido para ir embora. O Corinthians já, por exemplo, no sábado... claro que quando a cavalaria entrou no segundo tempo houve uma mudança de perfil do Corinthians e também houve uma mudança de perfil do Botafogo e o Corinthians reequilibrou o jogo, buscou um empate. Mas antes do jogo, já quando começa aquela coisa, não porque o Dorival, não porque o Dorival, não porque o Dorival, não porque o Dorival. A vida política do Corinthians, quem está ali agora no comando e tudo no Corinthians já há algum tempo é provisório, não é? É tudo provisório. O Corinthians não tem nada definitivo. Ela não quer ninguém que esteja à frente de um time que toda hora perca, né? Alguém tem que falar assim, então, será devastador se por acaso, eu não estou falando nem em eliminação, o primeiro jogo já o Palmeiras vencer, porque aí já coloca o Palmeiras em vantagem para o vai segundo jogar jogo. em casa depois, né? Exato. A gente tem que pensar sempre numa coisa. Ano passado foi um ano de profunda frustração para o Palmeiras. Profunda frustração. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores. O Palmeiras foi eliminado, perdeu da Copa do Brasil para o campeão, que foi o Flamengo. Perdeu em casa do campeão do Botafogo e da Libertadores. E foi vice-campeão brasileiro. E foi vice-campeão brasileiro. Mas foi frustração. Foi frustrante. Mas você vê o nível que chegou o Palmeiras. Pois é. Agora, mas é um ano que é preenchido. Quer mais um detalhe em relação ao Corinthians? O Corinthians precisa de notícia diária, né?
Depende, boas ou ruins? Não, independentemente se ela é boa ou ruim. O Corinthians debatido todo dia. Todo dia. Imagina o Corinthians 6 meses só jogando final de semana. Não, se ele tá fora da Copa do Brasil, ele não tem uma Libertadores, não tem Sul-Americano, só joga o brasileiro. Sem expectativa de ganhar ou de chegar numa Libertadores hoje, cara, né? Vai saber. É problema 6 meses a semana inteira falando de problema. Vai saber como o time sairia de uma eliminação pro Palmeiras. Desde a final do Paulista, muita coisa mudou dos dois lados, né? O Corinthians trocou a comissão técnica e, curiosamente, o Dorival, que tem 16 jogos à frente da equipe, nunca conseguiu colocar em campo ao mesmo tempo Memphis, Yuri e Garro, ao mesmo tempo. Vai colocar. Vai colocar agora. Vai colocar agora. Os jogadores que mais fazem a diferença, junto com o Carrilho... São fundamentais. São fundamentais, né? O Palmeiras, apesar de o Corinthians ter mudado a comissão técnica, o Palmeiras se transformou muito mais desde a final do Paulista, né? O Palmeiras vende o seu principal jogador, o Estevão. Chega o Vitor Roque. Sai o Richard Rios, o jogador mais consistente da temporada. O time mexe bastante em relação à equipe que disputou a decisão. Os jogadores de defesa seguem todos lá. Do meio para frente, o time está bem mexido. Bem mexido. Tem o Sousa, que é uma novidade no elenco. Vitor Roque, uma novidade. Evangelista, também uma novidade no elenco em relação ao time que disputou o Campeonato Paulista. Agora, eu opino que o Palmeiras mudou para melhor. Ele estava ainda num momento ruim no Campeonato Paulista, né? O time está longe ainda de ter atingido o melhor que pode dar. Mas ele estava muito engateando ainda na época da decisão do Campeonato Paulista, né? Tu diz mudou para melhor em termos de performance. De performance. Não, sem dúvida nenhuma. Aquele começo do Palmeiras foi muito ruim, tanto muito que o Abel... já tinha se falado, tem um fim de ciclo do Abel, que o Abel, com um grupo melhor, o melhor grupo que o Abel tinha nas mãos durante toda a passagem pelo Palmeiras, ele não conseguia fazer o time jogar como fez jogar com times inferiores. Em termos de desempenho, sim. Agora, em termos de peças, o Palmeiras está inferior, porque... Desculpa, mas... os dois tiraram os dois melhores. Os dois que saíram... Não, e ainda não está podendo contar com o Paulinho. E mais o Paulinho. A reposição ainda não se mostrou e é muito difícil que se mostre do mesmo nível, principalmente do Estevão, né? A ausência do Paulinho, que episodicamente atuou na Copa do Mundo de Clubes, foi fundamental para o Palmeiras. Atuando de forma episódica, 20, 25 minutos. Ele é um jogador... E agora, quer dizer, vai ter a nova cirurgia, processo de recuperação, ela tem um peso no planejamento do Palmeiras incrível, porque quando o Palmeiras decidiu contratá-lo no início do ano, imaginou, poxa, teremos um cara que pode fazer a diferença e ele realmente é capaz disso. Só que, olha o peso que essa ausência impacta e o Palmeiras está ali, tá? Ô Paulo, pensando a longo prazo, não, a médio prazo, dentro do ano aqui, eu acho que eu já falei isso numa transição, eu acho que um jogador que vai evoluir bem no Palmeiras é o Felipe Anderson agora, com essa nova formação, porque o Felipe, cara, ele jogava... Tá demorando, hein? Não, mas olha só, ele jogava aberto de um lado e o Facundo do outro. Quando o Felipe jogava aberto, o Palmeiras joga muito em transição. O Felipe conduzia muito a bola, centroavante na área, o lateral era o Giai, não apoiava, né? Porque ele segurava o Giai como zagueiro. Agora ele tá soltando o Giai e tá trazendo um volante para ficar como zagueiro. Então ele vai ter essa ultrapassação. E aí, quem que se aproximava? O volante do lado, o Rios. Hoje, o jeito que o Palmeiras está jogando, o lateral sai, dá amplitude, os meias vêm para dentro. Então tu joga uma linha de 3 meias e mais o Evangelista por trás. Então tu tem 4 jogadores para trabalhar a bola. Meias é o Felipe. Para ter uma associação mais próxima. Então, o Felipe Anderson gosta do jogo de associativo. Ele não gosta do jogo de condução, de drible. Tanto que ele pisava na bola, esperava. Tomara. Assim, teoricamente, porque assim, o Felipe Anderson, vários jogos eu vi ele carregando, ele pisava na bola, rodava, tocava para trás. E um jogador da qualidade dele é muito burocrático isso. Agora, com essa linha de 3 meias e mais o Evangelista por trás, eu acho que a chance dele... E a ultrapassagem dos alas, né? Porque você vai ter um pouquinho mais... Os alas vão ficar um pouquinho mais soltos. Isso se o Abel mantiver, né? Porque ele também ele modifica muito de acordo com o adversário, de acordo com o local. O Felipe Anderson está com uma recuperação de uma inflamação no quadril. Então ele é considerado desfalque para o jogo de amanhã. Já foi desfalque contra o Grêmio. E o GE informa que nessa manhã, novamente, ele está no DM. Então, o GE projeta o Sousa jogando por ali. Rizek, nesse gol que o Palmeiras fez contra o Grêmio, dá para ver muito bem esse padrão. Giai cruza, Piquerez pega do outro lado, cruza a bola na área, o Vitor Roque tá lá, aí ele cruza, Maurício tá dentro da área,
Facundo tá aqui e ele escora pro... Aliás, o Facundo tá fazendo... Luigi tá aqui e ele escora pro Facundo fazer. Então, bater. Os 3 meias dentro da área, cara. E mais o Vitor Roque, né? 4 jogadores dentro da área. E os 3 meias mais o lateral, né? Porque o Piquerez também tava. O Gé tá projetando o Palmeiras amanhã com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. O Aníbal Moreno, o Evangelista e o Sousa ou o Alan. Jogou o Luigi contra o Grêmio, mas o Gé está apostando no Sousa ou o Alan, que foi muito bem no Mundial de Clubes nessa função. E aí o Facundo Torres e o Vitor Roque. É com essa formação que a gente vai fazer um quem é melhor, com a provável formação também do Corinthians projetada pelo Gé. Antes só lembro que eles se enfrentaram na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e ali já tinha virado pó a vitória corintiana na final do Paulista. Arena Barueri. Porque foi um passeio do Palmeiras, né? O Corinthians mal viu a bola. Fez pela Globo, né? Não fiz. Foi um passeio, né, cara? Foi um passeio. O Ramon Dias caiu no jogo seguinte do Corinthians. Foi um passeio. Não, o Corinthians foi anotando placa. O Donelli jogou, né? Foi. E jogou e fez muita defesa, cara. Fez muita defesa. Trabalhou muito. A gente até questionou se ele poderia ter chegado nos gols, mas ele fez outras defesas muito difíceis. Exatamente. E aí, no jogo seguinte mesmo, o Ramon Dias deixou o cargo e o Dorival fará amanhã o 17º jogo dele à frente do Corinthians. Então, como eu avisei, a gente vai pegar as prováveis escalações, fazer aqui um quem é melhor, atirar uma cabeça de galinha, que era uma resposta à cabeça de porco, atirada na Neoquímica Arena na final do Campeonato Paulista. Esperamos que os bichinhos... Oi? Estreia do Paulinho. Foi. Paulinho, exato. Esperamos que os bichinhos não sejam tirados. Os bichinhos não sejam tirados amanhã. Vamos fazer no gramado. Nem amanhã, nem no Allianz Parque. É isso aí, torcida. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário aí no vídeo. O que vocês acham desse confronto de amanhã? Vai dar Palmeiras ou vai dar Corinthians? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.